Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agradecendo a espiritualidade, agradecendo a vocês que assistem meus vídeos, que acessam a minha página holística, né? Sempre buscando conhecimento como eu. Eu sempre busco muito conhecimento, né? Porque nós não devemos ficar parados, né? Ociosos nesse nosso buscar espiritual. Porque senão a nossa consciência não vai se abrir, né? Nós não vamos ter novos horizontes à nossa frente, porque aquele que aprende nunca mais volta, né, ao estado que era antes. Aquele que vai aprendendo cada vez mais coisas diferentes naqueles assuntos que gosta, nunca mais aquela mente volta a ser como era antes, porque ele ganhou conhecimento, né? E aqui nós estamos mais uma vez para continuar falando sobre o assunto da taxa vibracional das cidades astrais, né, das colônias espirituais. Como eu falei no vídeo anterior, do dia 3, minto, do dia 4, vídeo do dia 4 de agosto. Vocês podem procurar no YouTube. Eu estava falando porque a respeito das colônias espirituais, devido ao fato de algumas pessoas me perguntarem, né, e um senhor muito preocupado com a família, para onde que vai quando eles desencarnarem, porque ele tem que preocupado, porque ele leu em livros espíritas que a demência, quando o espírito não está, né, muito bem aqui, ele não está ciente do que está acontecendo, ele pode ir para lugares ruins e ele estava preocupado. E aquilo me chamou a atenção sobre a questão também das taxas vibracionais das colônias astrais. Porque eu descobri, né, a colônia que essa pessoa ainda vai e ele já está preocupado. Mas eu descobri também de outras, né? Aquilo me chamou a atenção e como eu sou uma buscadora, como vocês têm que ser também buscadores, que às vezes eu não falo tudo aqui, né? Eu não falo tudo nos vídeos. Eu já não falo de propósito, porque eu quero que vocês vão buscar o conhecimento de vocês, porque a minha visão é uma, a de vocês sobre aquele assunto pode ser outra, né? Por isso eu gosto que vocês busquem o conhecimento de vocês. Não fiquem estacionados assim, nas ideias de A, B, C ou Z, né? Porque o fulano é melhor, porque ele entende só disso, ele é a pessoa certa de falar sobre esse assunto, e que a outra é que é a pessoa certa de falar sobre esse assunto. Não, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que vocês olhem, né, peneirem o que vocês acham que vai servir para vocês, né? E façam o quê? Vão buscar o caminho de vocês através daquelas ideias, daquelas outras pessoas, porque dali podem surgir, né, novos caminhos para vocês, né? É isso que os mentores de vocês querem, que vocês busquem, porque de repente o caminho de vocês não é aquele que você viu num vídeo meu ou de qualquer outra pessoa aqui no YouTube, né? Onde for. Mas o caminho de vocês é um caminho diferente. Só que esses vídeos servem para te dar ânimo, né? É como se fosse, né, uma lamparina assim que você está perdido e tem vários caminhos e você, através então de um vídeo desse, aquilo se abre dentro de você, né? A sua chamatrina ela vai pulsar mais forte e vai te encaminhar para o local exatamente que a sua energia fique adequada. Estão compreendendo? Então, por isso é bom sempre, eu não dou tudo mastigado, eu dou só um pouquinho para que daquele assunto vocês prossigam pelo caminho de vocês buscando. Como eu já falei, porque de repente a minha ideia não é a sua ideia, né? A ideia do outro que sabe tudo sobre seres de outro planeta não é aquela ideia. Você vai achar um outro caminho multidimensional, diferente do nosso. Compreende, pessoal? Então, todos que estão trabalhando para a luz são trabalhos válidos, né? Basta cada um procurar ver o caminho, porque tem os estágios, né? Uma criança de um primário, numa escola primária, não é a mente, né, de uma pessoa que está lá no segundo grau ou que está numa faculdade, logicamente, que não é. Então, cada estágio nós vamos passando como se fossem degraus dentro de uma escola, né? Nós vamos avançando nas séries. Então, não é preciso ter pressa, não é preciso ficar desesperado, querendo logo alcançar o caminho da mediunidade plena, né? Da visão extrafísica
totalmente aberta, porque não é assim, é aos pouquinhos que nós vamos adquirindo esses conhecimentos. Então, falando aqui dos assuntos novamente das cidades astrais, das colônias espirituais, eu fiquei de medir para vocês mais algumas colônias aqui, né? Então, nós vamos ver essa colônia aqui, que é a colônia das Violetas. Ela fica do Amazonas, onde separa ela, a divisa dela, é do Amazonas ao Tocantins e do Pará ao Mato Grosso, né? Ela pega aquela região norte e um pouquinho do centro-oeste, né? Que é o Mato Grosso, tá? Ela é mais para pessoas que desencarnaram por enfermidades cardíacas. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês no outro vídeo do dia 3 de agosto, né? Ela é uma colônia especialista em assuntos do coração, né? Em assuntos de enfermidades cardíacas. Então, nem sempre a pessoa que desencarnou, né, até em outro país, mesmo que o idioma seja diferente, que aquela pessoa viveu na Terra, um idioma, vivenciando, né, um idioma diferente, nem por isso ela vai ficar numa colônia espiritual acima daquele país que ela vivia na última encarnação. Se ela sofria de uma enfermidade cardíaca e ela desencarnou, ou na cirurgia cardíaca, ou então que houve a troca, né, de coração ou de marca-passo, essas coisas referentes ao coração, ou infarto, nem sempre ela fica em colônias ao longo, né, acima da atmosfera psíquica daquele país dela. Porque o idioma nada mais é que o idioma terreno, que na verdade, do lado de lá, o que manda é o idioma da telepatia. Tudo é compreendido pelo terceiro olho. Por isso, né, há a necessidade de buscarmos, né, a abertura do terceiro olho. Ela é super importante. Não só para ver espíritos, não, que muita gente quer abrir o olho para ver espírito. Mas não é só para isso, né? É para que num momento desse aí, que ninguém sabe de que vai embora, os mentores não nos dão esse direito de saber, né? Só algumas pessoas que mais ou menos imaginam, porque já sofrem de certas gravidades, mas mesmo assim de enfermidades que são referentes àquele tipo de desencarne. Mas nem sempre acontece isso não, porque o idioma falado, né, ele só é usado aqui na Terra, quando nós estamos encarnados. Olha só, porque do lado de lá, o idioma é o idioma da telepatia, né? A compreensão, ela é 360 graus, se compreende com a alma, se compreende com o espírito. O mentor, ele pode vir um mentor da China, né? Um mentor de origem oriental, que se você tiver um mentor oriental, ele vai passar todas as informações para você e você vai entender. Ele não vai precisar abrir a boca e você não vai precisar abrir a boca para falar com ele, né? Porque isso aí é direto que acontece comigo, né, pessoal? A minha comunicação com os mentores, ela não é por palavras, né? Às vezes eu quero falar com as palavras, mas sai pelo pensamento. Então, tanto a minha comunicação com o mentor, como a comunicação do mentor para mim, é com a linha do pensamento. Então, nós temos que o quê? Fazer de tudo para irmos limpando a pineal, né? E irmos abrindo o nosso, fazendo técnicas, né? Para abrir o terceiro olho, que eu coloco exaustivamente aí na minha página. Então, essa colônia das violetas, que fica no norte do nosso Brasil, ela pode estar com pessoas internadas lá que desenvolveram enfermidades cardíacas e que vieram, os mentores conseguiram uma vaga para ela lá. Compreende? Ela não é necessariamente uma colônia nacional, uma colônia brasileira, né? Ela pode ter vários espíritos lá, internados, ainda se recuperando dos problemas que tiveram em terra, enfermidades cardíacas, mas que ela está com espíritos lá que usavam de outros idiomas, certo? Então, essa colônia das violetas, ela é para enfermidades cardíacas. Vamos ver a taxa vibratória da colônia das violetas. Ela fica no norte do país, como eu já falei, né? E ela, a colônia das violetas, vamos ver a taxa vibratória dela, né? Se os espíritos que estão lá são espíritos que estão muito necessitados ou se são espíritos que estão lá
para recuperar, né, pessoal, vamos dizer, a saúde espiritual, para depois adentrar em outra colônia para fazer o refazimento geral e ter uma nova ordem de nova reencarnação, né? A colônia das violetas, ela ainda tem espíritos abaixo da taxa de 55%, né? Ela tem 45% de taxa. Então, são espíritos ainda que requer, né, muito cuidado, porque eles estão essa colônia, de uma forma geral, a egrégora dela, a egrégora com 45 de taxa vibratória, ou seja, é uma colônia que ainda precisa, os espíritos que estão ali precisam de muita luz, né? Não estão dos piores, mas também não são daqueles melhores, como eu falei ontem da colônia Nova Alvorada, Mito Alvorada Nova, que também tem uma outra, de Eurípides Barçanufo, também tem 90%. São as melhores que eu encontrei até o momento, né? A colônia de Eurípides Barçanufo e a colônia Alvorada Nova, que está sobre Santos, a cidade de Santos, né? Mas não significa que lá em Alvorada Nova tem espíritos que viviam em São Paulo ou que viviam em qualquer cidade do estado de São Paulo ou Santos. Não, obrigatoriamente. Lá pode ter espíritos de outras partes, inclusive do mundo, como eu acabei de explicar. Eu separei uma outra aqui que eu fiquei também de ver para vocês, que é a colônia Rouxinol, né? É uma colônia que ela fica em Maranhão, no Maranhão, né? E lá são pessoas que tiveram, né, períodos de enfermidade muito longas, né? Lá é uma colônia não muito pequena e que também tiveram morte súbita ou perderam sangue, né? Com perda de sangue, acidentes com perda de sangue. Então, pessoas, como eu tive um vizinho que ele era hemofílico e ele fazia muita hemodiálise e ele já vivia com aquela parte do braço, aquela veia naquele local, muito já deteriorada e aquela veia já estava numa situação terrível. E ele em casa normalmente, sem ter ido lá, ele foi sacudir o pano de prato com as migalhas, né? Eu estou aqui ilustrando para vocês verem como é que é. A perda de sangue muitas vezes não é por acidente, né, pessoal? É por hemorragias de uma forma geral também. Porque o sangue, ele é o fluido vital materializado. Vocês veem que ele até tem um cheiro muito forte, né? Um odor muito forte o sangue. Então, esse meu vizinho, ele tinha 28 anos, era hemofílico e sofria, né, com essas intervenções. E ele foi sacudir o pano de prato, que ele tomou café e as migalhas de pão ficaram, e quando ele sacudiu o pano de prato, a veia pulou a casquinha e ele teve uma hemorragia, que ainda tentaram levar, mas acabou que na calçada de casa, aguardando o carro encostar para levá-lo, ele acabou desencarnando pela falta de sangue, ele perdeu muito sangue, por uma casquinha da veia que ele fazia hemodiálise. Então vocês vê, porque ele pode estar numa colônia dessa, né? Eu não vi ainda, porque a família, assim, nós somos vizinhos, mas um pouco afastados das casas, né? A gente sabe o que aconteceu com ele. E também não quero perguntar, né, pessoal, para assim evitar que haja mais sofrimento da mãe, do pai, né, dos irmãos. Tem até uma irmã que mora no Canadá, veio para o enterro urgentemente. Então, pessoal, essa colônia roxinol, ela é para isso, né? Para mortes súbitas, né? Enfermidades a longo prazo, então pessoas que ficam encarnadas há muito tempo, né? Às vezes desencarna, como eu já falei num vídeo bem anterior, dentro da colônia, dentro da... Voltando, né, pessoal? Eu quero dizer que às vezes as pessoas desencarnam dentro da nave Santa Esmeralda, né? E às vezes desencarnam numa colônia dessa também, porque às vezes quando está em estado de coma já, devido às enfermidades prolongadas, eles são logo levados para essas colônias e ficam internados lá em pavilhões, né? Que são destinados às pessoas que estão já sabendo, né? Que os mentores já sabem que ela vai desencarnar. Só estão aguardando um momento, né? De uma outra equipe de mentores chegar e falar que realmente a ficha já desceu e que ela não pode voltar à Terra, a missão acabou. Então, dali mesmo, ela de um pavilhão
que ela está internada em coma, ela passa depois de um processo, vamos dizer, de cura espiritual ali dentro daquela colônia, ela passa para um outro pavilhão onde ela já está mais refeita, né? Aquela pessoa, aquela consciência já está sabendo o que aconteceu, que os mentores vêm e conversam, né? E já levam até para andar pela colônia e tal. Então é para isso essa colônia Rouxinol no Maranhão. Também é outra colônia que não significa que ela só está com pessoas que nasceram no Maranhão, né? Ou mesmo no Brasil. Não, ela pode estar com pessoas que viveram um outro tipo de idioma em outro país, ok, pessoal? Apesar que os outros países também têm suas colônias, tá? Mas às vezes acontece que pode ter que não haja vaga, como aqui na Terra, porque tudo aqui na Terra é um reflexo do que tem no plano espiritual, tudo aqui é a cópia, né, mal feita do que há no plano espiritual. Então pode ser que haja isso aí, esse processo. E a perda de sangue e a morte súbita, né? Pessoas que morrem subitamente, aí pode ser em acidente, né? Pode ser um acidente vascular cerebral, né? Pode ser um mal súbito qualquer, ou então a pessoa sofre, né, uma pane nervosa, né? E desencarna, ela pode estar nessa colônia Rouxinol, ok? Nem todo mundo precisa estar, né, pessoal, em nosso lar, né? Tem gente que quando diz que, quando eu morrer eu quero ir para nosso lar. Ela nem sabe se ela merece ir para nosso lar, né? A gente não sabe se nós somos merecedores de ir para nosso lar, ou se somos até merecedores de ir para locais melhores ainda que nosso lar, como eu expliquei no outro vídeo. Nosso lar está com 60%, né? Da taxa, 80% da taxa vibratória, nosso lar está. Né? Nosso lar tem 80%, nós temos Alvorada Nova e temos a colônia de Eurípides de Barçanufo com 90%. Né? Então, o nosso lar está com 80%, ela está na terceira dimensão do umbral, ela é um umbral médio. E Alvorada Nova e Eurípides de Barçanufo, como estão com 90%, elas estão na faixa vibratória, na divisa da quarta dimensão com a quinta dimensão. Ou seja, são espíritos bem adiantados, né? Com bom conhecimento de luz, de toda essa temática, de toda essa logística, como funciona as cidades astrais, né? São mais bem equipadas, tudo mais. Ok? De repente nós merecemos, estamos fazendo por onde, buscando o caminho para fazer por onde até e por uma colônia dessa. Então é bobagem, né? Falar, eu quero, quando eu morrer, eu quero ir para nosso lar. Porque viram o filme, leram o livro, né? Escutam muito falar sobre nosso lar. Por isso é que pensam desta forma. Vamos ver a colônia Rouxinol aqui, qual a taxa vibratória da colônia Rouxinol. Né? Vamos ver aqui, daqui mais para cá, colônia Rouxinol, que está com pessoas lá que desencarnaram por esses 3 motivos que eu acabei de falar, né? A colônia Rouxinol, ela está com 55%. Ela está na divisa entre as mais frágeis, né? As que precisam de mais atenção, as que os trabalhos são mais elaborados, né? Os trabalhos são bem mais usados ali. Os mentores dessas colônias abaixo de 55% de taxa vibratória, ali o trabalho é mais incessante, né? O trabalho é mais ostensivo, tanto dos mentores como dos ajudantes, né? De toda a equipe que trabalha, às vezes tomando conta, porque ali nós também temos, né, nessas colônias todas, nós temos, assim, vigilantes, né? Porque vira e mexe aparece um obsessor querendo entrar de qualquer maneira para agredir um espírito que ele descobriu que era um desafeto dele, e ele descobriu que está numa colônia dessa e ele tenta invadir. Por isso precisa de vigilantes nessas colônias, né? Inclusive meu filho, né, que se foi, ele está trabalhando de vigilante numa colônia dessas. Então, pessoal, essas colônias, como está aqui, a Rouxinol, ela está na divisa, ela está com 55%, ou seja, ela deve ter melhorado muito, ela deve estar passando acima desses 55%. Né? Ela vai passar qualquer dia desse, porque vai depender, né, do trabalho dos mentores ali, vai depender das pessoas, toda a taxa vibratória daquela egrégora. Tudo ali é uma egrégora, né? Todas essas cidades astrais são egrégoras, né?
são pensamentos que criam formas que fazem com que aquele local fique bom ou fique ruim. A mesma coisa acontece, pessoal, que eu fico vendo assim em casa espírita, né? Em casa espírita você vai lá, 5 anos depois estão as mesmas pessoas, né? São os mesmos palestrantes falando as mesmas coisas, entendeu, pessoal? Não muda. Eles não procuram progredir, ficam só dentro daquele sistema das obras codificadas e não mudam o esquema de trabalho, não avançam. Entende, pessoal? É isso que às vezes me preocupa, porque as pessoas elas têm que agir sozinhas, inclusive os médios. Porque se o médium não estudar, se o médium ostensivo ele não avançar no seu conhecimento, ele não vai avançar para ninguém, ele vai se prejudicar a si próprio. Porque tem aí espíritos aí, que a gente cansa de ver, que eles têm controle sobre si mesmo e eles chegam perto do médium como se fossem uns anjinhos. E o médium cai mesmo ali na hora, cai, acredita que está falando até com alguém de uma família, né? Acredita que é um anjinho, na verdade é um obsessor, que ele tem controle sobre si mesmo, ele conhece um pouco de energia, né? Aquele obsessor, e ele, né, se camufla como se fosse um bom espírito e chega perto do médium e vai agir mesmo, e o médium não vai compreender, não vai entender, não vai conhecer e discernir entre o bom espírito que chega, né? Porque o médium ele tem que conhecer pelas sinaléticas que ele tem, se ele está perto de um bom espírito, se ele está próximo de um mau espírito, ele tem que ver isso. E essas pessoas que não mudam, né? Esses sistemas de ensino dentro das casas espíritas que não mudam, vejam que aqui eu não estou julgando, né? Porque cada um faz da forma que quiser. Mas o médium por si próprio tem que procurar novos horizontes, procurar novos conhecimentos, para que não fique estagnado o seu conhecimento, como eu falei no início do vídeo. Tem que procurar, por isso eu não dou tudo aqui mastigado. Eu faço uma parte para que vocês agora busquem, né, pela internet, as pesquisas que estão falando sobre cidades astrais e tudo mais, e vocês vão procurar ver qual a melhor cidade astral que vocês vão né, ver, vão estudar, vão pesquisar. Quem mexe com radiestesia vai pesquisar se está aquilo dentro daquele seu conhecimento. Você vai adquirindo novos conhecimentos e não precisa ninguém estar ensinando. Simplesmente aqui eu só dou o pontapé inicial. Em todos os vídeos eu faço isso. E vocês busquem os demais assuntos, ok, pessoal? Então fiquem com Deus, até a próxima. Depois vamos falar de mais assuntos que estão pendentes, né? Vários assuntos que as pessoas me pedem, né? E que não dá tempo hoje de falar. Mas nós vamos, em outros vídeos, procurar mais esclarecimentos, né? À luz da espiritualidade, dos mentores espirituais que nos ajudam hoje e sempre. E que a paz, a saúde e a prosperidade fiquem com vocês todos, ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.